Bom dia a todos. Hoje nós teremos uma reunião aberta da cirurgia torácica para todos os participantes atuais e para todos que se formaram estão convidados a participar também desta reunião, que é uma reunião mensal, alternando com as nossas reuniões habituais de quartas-feiras de manhã. E hoje nós temos o prazer de convidar, de contar com o Dr. Pedro Nabuco de Araújo, que é professor colaborador da nossa disciplina e cirurgião torácico no ICESP. E ele vai nos falar sobre um tema que ele tem se dedicado bastante, é um tema de bastante interesse para o cirurgião torácico, que é o tratamento cirúrgico dos tumores da parede torácica. Então, é um grande prazer contar com você, Pedro, aqui nessa apresentação. Após a apresentação formal do Pedro, que deve ser em torno de 30 minutos, nós teremos um outro tempo semelhante para a discussão de um caso que será apresentado e será aberto à discussão na medida que o tempo o permita, tá bom? Então, obrigado pela presença de todos e eu passo a palavra ao Dr. Pedro. Bem, obrigado. Gostaria de agradecer ao professor Paulo, a disciplina, pela oportunidade, meus potenciais conflitos de interesse. Essa é uma aula um pouco extensa, mas não muito. A gente vai falar praticamente três temas, três assuntos. Os principais tumores da parede torácica, principalmente os tumores ósseos, que está mais relacionado ao tema, a reconstrução da parede torácica e, no final, vou falar um pouco da experiência do ICESP. Bom, em relação aos tumores torácicos, é extremamente heterogêneo o tema dessa aula. Nós olhando os tumores primários nessa tabela, nós vemos que a quantidade gigantesca de tumores possíveis, tanto a parte benigna quanto a sua contraparte maligna. Mas a despeito disso, a maioria dos tumores que acometem a parede torácica são tumores metastáticos, desde pulmão, rim, mama, próstata, ou comumente tumores de pulmão que invadem localmente os arcos costais, o estreito torácico superior, por exemplo. Os tumores primários de parede correspondem a quase pouco, a 0,04% de todas as neoplasias e 5% das neoplasias torácicas. Contudo, quando eles existem, a maioria vai ser maligna. A clínica geralmente é uma massa palpável, ou então pacientes assintomáticos que em exames de imagem descobrem o tumor. Principalmente a gente vê tumores pequenos, ósseos, que não dão sintomas nenhum. Os tumores de partes moles costumam ser indolores e os ossos, esses podem ser um pouco mais dolorosos, tanto benigno quanto maligno. O problema da clínica é que o fato do tumor ter dor ou ser fixo ao plano profundo não prediz malignidade. A gente não consegue distinguir pelos sintomas um tumor benigno de maligno na maioria das vezes. Então a gente precisa, de fato, abrir mão dos exames de imagem. A tomografia, que é o exame padrão nosso da cirurgia de tórax, ela consegue ajudar na extensão do envolvimento, consegue ver se tem destruição óssea, padrões de mineralização do tumor, além de relação com partes moles, pleura, mediastino, pulmão. Outra coisa importante, como eu disse, a maioria dos tumores são metastáticos, é importante nós vermos a multiplicidade das lesões, ou, por exemplo, no mieloma múltiplo, que é importante você ver se acomete mais de uma área da parede. Além disso, você vê o pulmão. Sarcomas são os principais tumores primários da parede. Tem muita metástase, um dos sítios principais de metástase são os pulmões. Então, quando você faz tomografia, você já aproveita para avaliar as metástases, possíveis metástases pulmonares, no planejamento cirúrgico. E a ressonância magnética é um método que nós, cirurgiões, às vezes somos um pouco resistentes, mas elas podem ser bastante útil nos tumores, principalmente ósseos, da parede torácica. Além de mostrar a extensão do envolvimento, a gente consegue ver bem as partes moles ao redor, dependendo da atenuação, dependendo do sinal que ela apresenta. As características do tecido, uma matriz condroide, uma matriz osteoide, que pode nos ajudar a diferenciar um tumor de outro. Sem falar do uso clássico da ressonância para avaliar estreito torácico superior, invasão de vasos e nervos e invasão da medula espinhal e espaço epidural. Em relação à biópsia, nesse cenário, as biópsias por agulha core, biópsia pré-operatória, eu vou falar com isso mais para frente, mas é muito importante. Lesões bem pequenas, a gente coloca menor que 2 centímetros, que você consegue fazer uma biópsia simples com fechamento primário, pode ser feita excisional e posteriormente, dependendo do que for feito, ser ampliada. Mas a maioria das lesões que a gente vê, pelo menos no ICESP, lesões maiores que 2 centímetros,
ou quando há suspeita de malignidade por características da ressonância ou da tomografia, o ideal é fazer uma biópsia pré-operatória, biópsia core ou incisional. Alguns cuidados precisam ser tomados, a amostra precisa ser no mínimo de 1 centímetro cúbico, e no caso de fazer uma biópsia incisional, não uma biópsia por agulha, é fundamental o planejamento. A incisão ela tem que ser na orientação que você faria uma possível ressecção posterior, porque ela tem que ser totalmente incluída, toda a sua dissecção tem que ser incluída na ressecção futura. E uma coisa que quando você tem, para fazer a biópsia incisional, você precisa fazer uma dissecção muito extensa, fazer coberturas com retalhos, ela está contraindicada. Então, nós preferimos, sempre que possível, biópsia por agulha core, por ser mais fácil, ter menos esses problemas no planejamento futuro. Em relação aos tumores propriamente ditos, tumores ósseos benignos, tumores comuns como a displasia fibrosa, a gente vê essas imagens císticas, lítica, e que muitas vezes tem esse tecido fibroso na medular, é bem típico de displasia fibrosa. A indicação de ressecção pode ser bem grande, né? Mas a indicação de ressecção é apenas quando o paciente tem dor. Você pode acompanhar isso tranquilamente. O mesmo vale para cistos ósseos aneurismáticos, mais comum na costela lateral e posterior, mas a gente vê aqui, olha, por exemplo, em clavícula. E nesse cenário, olha como é que a ressonância é bem interessante, ela consegue mostrar os cistos, os múltiplos cistos dentro da lesão, fazendo o diagnóstico mesmo de cisto ósseo aneurismático. Ambos, a indicação da ressecção é se houver sintomas. Já osteocondroma, que é uma neoplasia bem comum, ela tem essa imagem típica de ser pediculada ou céssio na junção, mais comum na junção costo-external. Ela tem indicação de ressecção quando há dúvida de malignidade. Uma coisa que pode ajudar bastante nessa sugestão de malignidade é a ressonância magnética. Quando você vê essa capa cartilaginosa maior que 2 centímetros em adultos, sugere malignidade, talvez seja necessário biópsia ou mesmo a ressecção. E por fim, os condromas ou encondromas, também mais comum na junção costo-condral externo, mas também comum costo-vertebral na junção. Ela tem uma lesão da medular com uma cortical bem delgada ao redor, sendo difícil diferenciar de um condrosarcoma de baixo grau. Isso é importante porque é difícil diferenciar, às vezes, mesmo na biópsia incisional, na biópsia por agulha, e muitas vezes você precisa fazer uma ressecção e já planejar uma ressecção extensa. Esse caso aqui, a junção costo-vertebral, uma imagem bem feia. É difícil você, com a biópsia, falar que é um condroma e ficar acompanhando e não indicar uma cirurgia no cenário desse. Mas é uma localização bem complexa, precisa ser muito bem planejado. Em relação aos tumores de partes moles benignas, existem vários tipos, eu vou só falar rapidamente de 2. O lipoma, por ser bem prevalente, todos nós vemos no dia a dia, mais comum em obesos, 50 a 70 anos, e a indicação de ressecção quando ele é bem grande, geralmente 10 centímetros, que pode ter liposarcoma associado e nós podemos não estar vendo. E um destaque vale para o fibroma ou tumor desmoide, porque a despeito de ser benigno, é um tumor localmente agressivo com alta taxa de recorrência local, chega a ser maior até que 70%. E mais recentemente surgiram algumas opções de tratamento, principalmente em tumores grandes em que a ressecção será uma ressecção muito mórbida. Então você poderia fazer quimioterapia neoadjuvante para tentar diminuir o tamanho da lesão e fazer uma ressecção menos mórbida, ou mesmo tumores, por exemplo, que já fizeram quimio, recidivados, em que a cirurgia, uma lesão que está próxima ao plexo e que a ressecção pode deixar uma sequela neurológica no membro do paciente, você pode postergar isso controlando a doença com tamoxifeno e uso de anti-inflamatório seletivo COX-2. Então você posterga a morbidade da sua cirurgia. Essa é uma opção a ser discutida com o oncologista. Em relação aos tumores ósseos malignos, o mais comum é o condrosarcoma, sem dúvida é o primário, o mais comum. Ele pode nascer do nada, ele já nascer como condrosarcoma ou vir de um encondroma prévio. Mais comum na costela anterior externo, ele apresenta na ressonância essa matriz condroide que você consegue ver em T1, dependendo da sequência, o radiologista pode te ajudar. E na tomografia ele tem essa característica de ter mineralização dentro do tumor, também pode ajudar nesse diagnóstico de condrosarcoma. E esse é um tumor que, infelizmente, não responde muito bem à quimio nem à radioterapia. Então, aqui sim, o tratamento cirúrgico é mandatório, uma ressecção ampla deve ser feita e bem planejada para poder ter sucesso no curativo.
No outro lado, nós temos o sarcoma de Ewing, o tumor de Aschenn, que é mais comum em crianças e adultos jovens, e, ao contrário dos demais, ele está associado a sintomas como febre, fraqueza, emagrecimento, sintomas mais gerais. E aqui, o tratamento primordial é a quimioterapia. Geralmente é uma combinação de esquemas de quimioterapia, fazendo quimioterapia neoadjuvante, reduzindo, reavaliando se é possível a ressecção ou então a radioterapia. E geralmente o paciente recebe mais quimioterapia depois. Infelizmente, o prognóstico não é muito bom na maioria das vezes. Já o osteosarcoma é um tumor mais comum na puberdade, mais visto em costela, escápula e clavícula. A imagem é semelhante ao do condrosarcoma, a ressonância pode ajudar um pouco por mostrar uma matriz mais osteoide e menos condroide. E esse caso, ao contrário do condrosarcoma, o tratamento, em princípio, seria quimioterapia neoadjuvante para redução do tumor e, na sequência, a ressecção. Então, é importante a gente ver aqui a discussão com o radiologista para poder entender direito, tentar diferenciar côndilo de osteosarcoma e, mais uma vez, a importância da biópsia. Ou são condutas diferentes, fazer quimio antes ou no outro, você iria direto para a cirurgia. Por último, o plasmocitoma solitário, que é fundamental aqui, descartar mieloma múltiplo. A maioria das vezes vai ter um mieloma múltiplo, então você precisa conversar com o hematologista, avaliar bem para ter certeza que a lesão é exclusiva, geralmente é no externo, como a gente consegue ver, e a despeito do tratamento local com ressecção ou radioterapia, mais de 2/3 vai evoluir para mieloma múltiplo em 3 anos. Então a gente, talvez uma ressecção muito mórbida, por exemplo, a ressecção de uma esternectomia total, talvez não seja a melhor opção, sabendo que a maioria vai evoluir para uma doença sistêmica. E, por fim, em relação aos tumores de partes moles malignos, também são vários. De modo geral, são mais comuns que os ossos, mas não é tão mais comum, é um pouco mais comum apenas. Às vezes dá 45%, 55%, 40%, 60% entre eles. Geralmente assintomáticos, como já foi dito, e na parede anterior. E ao contrário dos tumores ósseos, as imagens são bem inespecíficas. Então, aqui, mais uma vez, é fundamental a biópsia por agulha, a biópsia pré-planejamento de uma ressecção. Por quê? Boa parte deles, o tratamento vai ser quimioterapia neoadjuvância. Então, você consegue fazer quimio antes, reduzir o tamanho, para depois partir para a ressecção. Então, a biópsia desses tumores de parede, mais uma vez, é muito importante para um adequado planejamento cirúrgico. Resumindo, os tumores, os benignos, nós temos imagens típicas nos ossos, nos partes moles não. A ressecção deve ser feita se tiver suspeita de malignidade ou sintomas. E um caso à parte é o tumor desmoide, que vale a pena uma discussão multimodal antes da indicação cirúrgica. Em relação aos malignos, a hipótese diagnóstica pode ser feita com tomografia e ressonância nos tumores ósseos. E, mais uma vez, a importância da biópsia por agulha ou a biópsia incisional. E lembrar que alguns tumores ósseos e a maioria dos tumores de partes moles, aqui existe tratamento a ser feito neoadjuvante em boa parte das vezes. Então precisa discutir com multidisciplinar, com oncologia, porque pode-se fazer melhor uma redução com a quimioterapia para depois programar a cirurgia. Bom, entrando agora na segunda parte da aula, que é a parte de reconstrução. Quando nós temos essas cirurgias que você, principalmente tumores ósseos ou tumores de partes moles que invadem a parede óssea, a reconstrução do arcabouço ósseo e da parede torácica pode ser bem complexo. O objetivo da reconstrução, em princípio, seriam esses: obliterar espaços mortos, recuperar a rigidez da parede torácica, preservar a mecânica ventilatória, proteger os órgãos intratorácicos, cobrir, fazer uma cobertura adequada com partes moles, tentar sempre que possível minimizar a deformidade que ela é gerada e, ao mesmo tempo, deixar que o paciente, entregar o paciente para fazer quimio ou radioterapia adjuvante, quando é o caso. Então, a decisão da melhor método de reconstrução é fundamental, mais uma vez, a multidisciplinaridade. A decisão precisa envolver várias especialidades, não só cirurgia de tórax e principalmente cirurgia plástica. A técnica é variável, depende do tamanho da lesão, lesões maiores, 5 centímetros, mais que 3 costelas, de modo geral, precisam de reconstrução do arcabouço ósseo. O local também é importante, a parede anterolateral, ela precisa mais do que, por exemplo, uma ápice posterior, as costelas mais inferiores, a necessidade talvez seja menor, a área protegida pela escápula talvez não precise também.
A profundidade é importante, a espessura total, uma resecção de espessura total é muito mais complexa para ser reconstruída do que uma espessura, você ressecar, por exemplo, só a parte óssea. É importante ver a viabilidade do tecido. Para um paciente que já fez radioterapia prévia, talvez a viabilidade não seja adequada. Procedimentos prévios, quais cirurgias já foram feitas, incisões prévias, quais retalhos já foram rodados. Então, tudo isso precisa ser bem planejado. Em relação à reconstrução do arcabouço ósseo, o material ideal deveria ter, supostamente, rigidez para prevenir uma movimentação paradoxal. Ele, por outro lado, também precisa ter uma maleabilidade, porque a gente sabe que para adequar durante a cirurgia, colocar no formato adequado, mas também o tórax não é uma estrutura rígida completamente, ele tem esses dois componentes. Idealmente inerte, para permitir o crescimento de um tecido fibrótico e também reduzir o risco de infecção. E, claro, também seria interessante que ele fosse radiolucente para servir como uma referência anatômica para possíveis tratamentos, por exemplo, de radioterapia. Bom, o material que nós temos mais experiência de longe no ICESP são as telas sintéticas, especialmente a tela de polipropileno, até por ser uma técnica barata, qualquer hospital tem, por ser usado em tratamento de hérnias. Ela é estruturada às costelas e as faces adjacentes, é bem simples de usar, é bem tolerada quando é coberta adequadamente. Isso é uma coisa que vale para todas as telas, todas as reconstruções. É fundamental cobrir as estruturas ósseas que ficam expostas e as telas. Sem isso, não tem como ter sucesso. A coisa vai dar errado. Ela fornece uma sustentação para o crescimento do tecido conjuntivo. Contudo, ela não é rígida. Então, nós vemos realmente movimentação paradoxal, nós vemos que não tem um grau de proteção das estruturas intratorácicas tão adequado assim. O grande problema, por ser sintética, ela está mais suscetível à infecção. Você tem na literatura entre 10% a 25% de infecção, sendo muitas vezes necessário a remoção da tela. Uma opção a ela são as telas absorvíveis e biológicas, como a tela de Vicryl ou pericárdio bovino. Eles são inertes, não antigênicos, então eles são biocompatíveis, têm uma absorção mais lenta e permite, dessa maneira, ser mais resistente à infecção e à contaminação do que a tela sintética de polipropileno. A tensão é bem semelhante às telas sintéticas e pode, a outra vantagem, ser colocada diretamente sobre as vísceras. O problema seria o custo, principalmente da tela de Vicryl. Esse daqui é um paciente que tinha um tumor filótis de mama, recidivado, já operado e radiado, e ela tinha uma invasão do pericárdio e chegava a ter implantes, ter acometimento do coração, da aorta mesmo. Então a gente conseguiu soltar e colocamos uma tela de pericárdio bovino aqui. Nós não teríamos condições de colocar uma tela de Malax direto. Então você coloca o pericárdio bovino e pode, em cima desse, colocar uma tela de polipropileno. Mas novamente é complicado, porque ambas são flexíveis, não são maleáveis. Você não oferece um adequado proteção à estrutura visceral que está logo abaixo. Uma opção para isso seria a tela de titânio. Elas seriam mais fortes, daria uma proteção um pouco melhor, mas ao mesmo tempo que ela é mais rígida, ela tem uma plasticidade e consegue ser adaptável também. Por ser titânio, material inerte, ela teria uma resistência maior à infecção. O problema, novamente, seriam os custos. Uma outra opção são as técnicas compostas, em que você coloca um material flexível, maleável, junto com materiais rígidos. Seria bem interessante em defeitos anteriores, externais, ou mesmo pósteros inferiores. Uma bastante usada é o sanduíche de metilmetacrilato e polipropileno. Então, é a tela com áreas de metilmetacrilato. Então, você não coloca uma placa inteira de metilmetacrilato porque a chance de dar problema aumenta. Ela vai dar mais dor, risco de fratura, porque fica uma rigidez excessiva e fica uma área que não é permeável a fluidos, podendo aumentar a chance de complicações de ferida e sendo necessária a remoção. Então, você coloca a tela, uma ou duas camadas, faz o metilmetacrilato e sutura essa tela, não o metilmetacrilato, mas a tela ao redor, as estruturas do arcabouço ósseo. E uma técnica mais nova, opção mais nova, são as placas de titânio, que o grande problema são a possibilidade de fratura, varia de 0 a 11%, mas a gente vê que isso pode acontecer, e ela pode ser combinada tanto com a tela de Marax, telas absorvíveis, quanto com a própria tela de titânio. E uma opção um pouco, não tão recente, já tem uns 10 anos descrito, que é o uso de enxertos. A vantagem é que o potencial dele seria muito grande. Por ser um tecido nativo, um tecido vivo não, uma matriz
humana, né, ele pode ser incorporado ao tecido nativo do paciente, gerando revascularização e uma repopulação celular. É uma matriz de um cadáver que é repopulado pelas células do paciente. Sendo assim, mais resistente à infecção, podendo ser usado em campos contaminados. O problema é que é difícil a obtenção e o custo também não é um custo baixo. A gente vê, você precisa de um preparo, retirar do cadáver, lavar com soro fisiológico, antibiótico por 72 horas, irradiar essa peça, manter em banco de tecido a menos 80, na véspera da cirurgia descongelar, deixar imerso em soro fisiológico antibiótico, fazer uma remoção das partes moles na toalete e implantar no paciente usando placas de titânio, barra de titânio. Então mostra que, de fato, não é tão simples, não é disponível na maioria dos locais e o custo é elevado. Em relação às partes moles, a gente já viu que é mandatório cobrir o arcabouço ósseo e as próteses. Não tem como deixar exposto, senão vai ter problema, vai ter infecção e não vai dar certo. Existem algumas opções, desde sutura primária e curativa a vácuo, até opções mais complexas, como retalhos livres, em que você precisa fazer uma anastomose microcirúrgica, retalhos miocutâneos pediculados e situações um pouco mais simples, como retalho de avanço. E a gente vê que dessas opções, retalho livre, retalho miocutâneo pediculado, não é, mesmo enxerto de pele, não é o dia a dia do cirurgião de tórax. Por isso, na minha opinião, é fundamental a parceria da cirurgia plástica para essa correção dos grandes defeitos. Principais detalhes: o grande dorsal seria, como diz o João, é o burro de carga da reconstrução de parede torácica. É um retalho bem robusto, ele consegue levar um grande músculo e de brinde uma ilha de pele que facilita muito no fechamento do defeito. Ele pode ser, ele é mantido pela artéria tóraco-dorsal, mas também é possível manter por retrógrado em algumas situações. Mas na nossa maioria dos casos, a ressecção é feita aqui posterior e ele é mantido pela artéria tóraco-dorsal, como nós vemos aqui. Esse é um paciente que tinha um SEC de parede torácica e invadia externo, invadia arcos costais. Então a gente consegue ver que foi uma ressecção extensa, uma estenectomia total, com ressecção de arcos costais e cartilagens adjacentes até as clavículas, e foi colocado um retalho de grande dorsal. Então ele consegue chegar bem em quase toda a parede anterolateral e muitas vezes da posterior do hemitórax, sim. E aqui é o desfecho. Esse é um outro paciente que tinha vários tumores do mesenquimal, tinha várias cirurgias de cabeça e pescoço e apresentou essa grande lesão. Foi uma cirurgia paliativa, a lesão estava crescendo muito e começando a sentir muita dor e começando a necrosar. Então foi feita uma ressecção extensa, mas sem ressecção de arcos costais, apenas de clavícula. E nessa situação, o grande dorsal com uma ilha de pele também foi o suficiente para cobrir, colocando enxerto aqui ao redor. Uma outra opção muito usada, principalmente em tumores externais, é o retalho de peitoral maior. O mais comum é você fazer um avanço. Você pode usar o peitoral de duas maneiras. Você pode ressecar a inserção, liberá-lo da inserção junto ao externo, faz a ressecção external, reconstrói e você faz simplesmente um avanço baseado no pedículo tóraco-acromial. Uma outra opção interessante é você seccionar o peitoral da sua inserção no úmero e você consegue levar 2/3 dele para cobrir o hemitórax contralateral. Então, se o paciente já tiver um peitoral aqui irradiado, que não pode ser usado, por exemplo, você pode usar o peitoral contralateral para cobrir o defeito do paciente. Esse aqui é um paciente com sarcoma, foi feita a ressecção, ressecado o segundo, terceiro arco costal, e o peitoral conseguiu ser preservado em parte. Então nós conseguimos cobrir o defeito, levando o peitoral, fixando o peitoral, liberando a parte anterior e fixando ele aqui em cima, mantendo ele irrigado pela tóraco acromial. E na sequência, a cirurgia plástica coloca o enxerto de pele. Outra opção muito usada são os retalhos abdominais, o VRAM, quando a pele é vertical, e o TRAN, quando é transverso. Você consegue levar um reto abdominal para a área, principalmente em defeitos anteriores e anterolaterais. Para a mama é muito usado, além do grande dorsal, porque ele fica com um formato que se assemelha um pouco ao formato de uma mama. O grande problema dele é a existência de hérnias abdominais, porque você tira parte da parede torácica, da parede abdominal.
Esse aqui era um paciente com um fibrosarcoma primário da parede torácica. Essa foto está ao contrário, o pé está aqui em cima, a cabeça aqui embaixo, mas nós vemos que uma artéria mamária torácica interna foi ligada, mas a outra se manteve preservada, contralateral ao defeito. Então, a equipe da cirurgia plástica, depois de uma colocação de tela de polipropileno, fez um VRAM. Então, levou o reto abdominal contralateral com a ilha de pele, conseguindo cobrir a ferida. E uma opção que nós não usamos tanto, a plástica não usa tanto, mas pode ser feita retalhos musculares livres. É necessário microcirurgia, você pode usar tensor da face lata. O que a gente mais tem, mais usando é um TRAM. Você leva o reto abdominal e faz uma anastomose do reto abdominal, dos vasos na mamária, mais comum na torácica interna, mas também pode usar a tórax dorsal em posteriores. Eventualmente a cirurgia plástica faz isso, ela leva o reto abdominal e vê que não ficou tão boa assim a irrigação, ele está um pouco sofrido, então você consegue colocar o microscópio e fazer um a mais, um supercharger, você consegue fazer dar um fluxo maior de sangue para esse retalho. O problema é que o pós-operatório tem que ser mais cuidadoso. O posicionamento do paciente pode interferir, é necessária anticoagulação, o paciente que cirurgia longa, que sai com droga vasativa, pode prejudicar mais facilmente essas retalhos musculares livres. Uma opção que a gente não usa como primeira opção de maneira alguma, mas é o aumento maior, pode ser usado na parede anterior. Ele é mais empregado quando há falha dos retalhos prévios ou ficarem inadequados. Então você pode colocar o retalho, esteticamente não fica bom, você cobriu com o aumento, mas é necessário cobrir com enxerto de pele também para poder não deixar ele exposto. Hoje, uma coisa que nós temos feito um pouco mais é o uso do curativo a vácuo. Esse paciente aqui também, um tumor gigante de parede, praticamente quase toda a parede anterior foi removida, todo o externo e parte das cartilagens costais. O defeito que sobrou ficou bem grande. Então, a cirurgia plástica, em conjunto, colocou o curativo a vácuo, que após algumas sessões, olha a redução do defeito e foi muito mais fácil fechar essa ferida operatória depois de algum período, de uma semana de curativo a vácuo. Então, resumindo a reconstrução, o planejamento pré é fundamental. Depende do local, da extensão e da profundidade do defeito. Além de tratamentos prévios, você vai escolher qual a melhor forma de reconstruir tanto o arcabouço ósseo quanto as partes moles. Nós temos várias opções de reconstrução de arcabouço ósseo, com problemas e vantagens, nem que o problema seja o custo, mas existe um problema de custo. E, na minha opinião, a cirurgia plástica é fundamental em casos mais extensos. Por mais que nós possamos fazer retalhos de grande dorsal, retalho de avanço, principalmente o peitoral, esse nós fazemos mais tranquilo, mas nós vamos fazer poucos casos por ano, enquanto a cirurgia plástica faz vários. A cirurgia plástica no ICESP, que entra junto com a cirurgia de mama, eles fazem reconstruções, eles rodam grandes dorsais 2, 3, 4 por semana. Então a experiência deles é muito maior do que a nossa. Não tem como nossos resultados serem tão bons quanto os deles. E essa é a nossa experiência do ICESP, de 2011, quando começou o centro cirúrgico, até hoje. Nós temos 109 casos de tumores de parede torácica, que não entra casos de infecção, por exemplo, osteoradionecrose, ou mesmo tumores de pancoxa, tumores T3. São realmente casos de parede. A maioria dos nossos casos de ressecção foram tumores primários. Das metástases, o mais comum é mama, e boa parte houve ressecção de costela ou externa. 30 casos apenas partes moles e alguns casos vértebra, escápula e clavícula. De longe, o mais usado para reconstrução do arcabouço ósseo foi a tela de polipropileno. A gente vê que a maioria dos casos há necessidade de reconstrução do arcabouço ósseo e a tela de polipropileno é mais usada, até porque, por ser o SUS, é uma tela barata, disponível e é o que, bem franco, é o que nós mais temos mesmo. O pericárdio bovino foi usado em 2 casos, às vezes combinando com telipropileno e outras vezes apenas o pericárdio, e eu vou mostrar um caso do substituto ósseo. Em relação ao retalho, o mais comum é o retalho fechamento primário ou retalho cutâneo peitoral. O cutâneo é quando, às vezes, o cirurgião plástico usa a própria mama da paciente e leva apenas o subcutâneo com a pele, não levando o músculo para cobrir um defeito um pouco menor, o paciente com uma mama mais volumosa. Seguido do grande dorsal e reto abdominal.
Esse é um trabalho que está em fase final de redação, que mostra a experiência não só do ICESP, aqui são 45 pacientes, são casos do ICESP, INCOR, HC e uns 3 casos cedidos de fora do complexo. Então, nesses 45 pacientes, o mais comum são tumores metastáticos, sendo mama o mais comum. Dos primários, o sarcoma foi o mais operado. Aqui mostra a extensão grande dessas ressecções. Nós temos mais de metade dos casos foram retirados mais de 90% do externo ou externo completamente. Quando a gente compara com outras séries da literatura, o mais comum são ressecções parciais, em que você tira um pequeno fragmento, às vezes nem o externo, você tira metade do externo lateral, você faz umas secções bem pequenas. Na nossa, não. A maioria são secções bem grandes. A reconstrução do arcabouço, como eu disse, o mais usado foi o polipropileno. Esses 3 casos de barra de titânio foram casos cedidos de hospitais privados. A cobertura de partes moles mais usada foi o peitoral, seguido do grande dorsal e ITRAM, retalhos abdominais. Em relação às complicações, nós temos uma taxa 33% de complicações locais, né, desprezíveis, sistêmica 40%, são casos bem grandes, boa parte já vem para a cirurgia com infecção, é uma cirurgia de resgate mesmo. Vale destacar que das complicações locais, a que seria a mais temida, que é a infecção com necessidade de remoção da tela, remoção do mesh, aconteceu em 3 casos, ou seja, não foi tão comum assim pela gravidade, pelo porte dos pacientes. E das sistêmicas, vale destacar a insuficiência respiratória. Apenas 3 pacientes tiveram insuficiência respiratória nesse número todo. Desses 3, um foi uma paciente que tinha um tumor gigantesco, foi uma ressecção externa total com parede torácica, e ela foi estubada, voltou para o tubo depois de uma infecção, sepse, e teve insuficiência respiratória, falecendo na internação. O outro paciente é um tumor de tireoide que invadiu o manúbrio, gigantesco também, e foi ressecado parte, fez uma esternectomia parcial, e durante a cirurgia houve manipulação ou mesmo lesão dos 2 laringeus recorrentes, então o paciente acabou com insuficiência respiratória com uma tracostomia. E por fim foi um paciente externo que foi colocado barra de titânio, mas mesmo assim evoluiu com insuficiência respiratória, foi reoperado, colocado uma barra mais e aí sim resolução do quadro. Então, dos 3 casos de respiratória, a gente vê que um teve barra de titânio e o outro foi por um problema de via aérea mais do que propriamente um problema de parede torácica. A internação é uma internação um pouco longa e a mortalidade também é maior do que a gente vê, por exemplo, em lobectomias, mortalidade de 6%, mas também não é tão grande assim se a gente pensar no porte da cirurgia. Uma coisa interessante, um pouco intuitivo, que nós vimos é que o grande preditor de complicações sistêmicas e mesmo locais for a área do defeito. Quanto maior o defeito, maior a chance de complicação. Isso é uma das conclusões que nós chegamos. Fora que o tumor infectado, por si só, não é uma contraindicação a colocação da tela sintética, e que, a despeito da respiração paradoxal, poucos casos apresentaram insuficiência respiratória mesmo. Esse agora é um projeto que nós iniciamos, um projeto que o professor Ribas conseguiu trazer para o complexo, e no ICESP nós já fizemos o primeiro caso, temos outros casos na fila, mas com a pandemia nós estamos esperando, nós temos mais 4 casos para serem operados. É um estudo de segurança para avaliar possíveis complicações relacionadas ao material. Esse tecido Vitagraph é produzido no Brasil por uma empresa nacional e ele é impresso em impressora 3D. Então você consegue ter várias opções do material. Ele é sintético, porém ele é biocompatível e ele é absorvível. Então é uma cerâmica composta 70% do PLGA e 30% do beta-TCP. Esse beta-TCP, o que ele faz, ele aumenta o pH local, favorecendo o crescimento de fibroblastos, a migração de fibroblastos e osteoblastos, para poder, conforme o material for sendo absorvido, ele sendo substituído por um tecido fibroso e ósseo. Esse foi o caso que nós fizemos, é uma paciente que tinha uma neoplasia de mama inicial, e o diagnóstico também foi visto que ela tinha um encondroma de manúbrio. A dúvida, a biópsia por agulha não fechava entre um encondroma ou um condrosarcoma grau 1, então foi necessário, foi indicado a manubriectomia. Então foi ressecado todo o manúbrio, articulação externo, manúbrio external. Aqui nós vemos a primeira cartilagem, segunda cartilagem à direita, os vasos torácicos internos dos 2 lados e um pouco
da veia braquiocefálica foi exposto com a remoção do manubrio. Então, nós optamos para colocar uma primeira camada de pericárdio bovino, para não deixar a tela, o Vitagraph, em contato direto com a braquiocefálica e com os vasos torácicos internos que estavam expostos. E, na sequência, foi colocada essa tela. Essa é uma tela de 8 por 8 centímetros, com 4 milímetros de espessura. Ela, colocada em água quente, ela se torna moldável, então nós cortamos a tela, reduzimos o tamanho, ela ficou com 7 por 6 centímetros, bem parecido com o que seria o tamanho do manubrio. É fundamental o contato da tela, tem que ser bem fixa no osso e nas cartilagens, para permitir que a partir daqui haja o crescimento do tecido ósseo, conforme essa tela foi absorvida. Então, ela foi fixada nas clavículas, nas cartilagens costais do primeiro e segundo espaço e no corpo external. O paciente evoluiu muito bem no pós-operatório, foi de alta no terceiro pós-operatório. Aqui nós vemos já a radiografia de 3 semanas após, em que a tela já começa a se moldar, ela começa a ser absorvida e tem um formato parecido com o formato do manubrio. Esse aqui é um vídeo da paciente, nesse retorno de 3 semanas, que a gente vê que, ao contrário que nós estávamos habituados na tela de Marax, que tem uma respiração paradoxal, aqui nós vemos que a tela ficou bem firme, bem segura. Bom, concluindo, a discussão multidisciplinar é fundamental na cirurgia de tumores de parede torácica, tanto com o colega radiologista, para te ajudar a dar hipóteses diagnósticas, para você entender se vale a pena fazer a ressonância, como conversar com ele, o que você quer ver na ressonância, para ele poder direcionar o exame para isso. É fundamental a biópsia, então fazer biópsia por agulha, biópsia incisional bem planejada, é fundamental na maioria dos casos, tumores grandes principalmente. O tratamento precisa ser discutido antes, como a gente viu, boa parte dos tumores de partes moles e alguns tumores ósseos, o tratamento começa não com a cirurgia, ele pode começar com quimioterapia. E, como já foi falado várias vezes, a reconstrução. É fundamental você planejar bem com a cirurgia plástica, qual a melhor opção. Até para colocar o dreno, é importante você começar com a cirurgia plástica para não atrapalhar a reconstrução deles e ter que tirar o dreno, por exemplo. Em relação a arcabouço ósseo, existem várias opções de materiais. Nós temos mais experiência com polipropileno e vemos que ele resolve a maioria dos casos, contudo, tem os seus problemas. Problemas com infecção, apesar de não ser não foi tão prevalente assim na nossa casuística, a necessidade de retirada do material não é o ideal, e o fato dele não oferecer uma proteção tão adequada assim aos órgãos intratorácicos. E, mais uma vez, a cobertura miocutânea é fundamental. A cirurgia plástica, mais uma vez, eu digo que é muito importante. Uma boa parte do sucesso da tela de polipropileno na nossa casuística é porque a cobertura miocutânea é bem robusta e consegue dar uma proteção a mais que a tela poderia não dar. Por fim, gostaria de agradecer ao grupo de pesquisa em oncologia torácica, que eu faço parte. É um grupo que envolve assistentes do INCOR, do HC, do ICESP, é capitaneado pelo Terra, e envolve alunos da graduação, fellows, pós-graduandos. E, em especial, agradecimento ao João Paulo Macedo, que foi nosso fellow de parede torácica por 2 anos, um cara super dedicado, que gosta muito de atividades em parede torácica e ajudou bastante, tanto no levantamento da esternectomia, como vai também no trabalho do Vitagraph. Muito obrigado. Parabéns, Pedro, pela apresentação, parabéns pela essa ideia do projeto Vitagraph, que o Ribas acabou intercedendo também. Nós temos um tempo relativamente curto, vamos passar para a apresentação do caso de uma forma objetiva e nós discutimos mais ou menos de acordo com o tempo que nós tivermos disponível. Então, se quiser iniciar a apresentação do caso. Bom dia a todos, meu nome é Felipe Sampaio, sou R4 da cirurgia torácica aqui do serviço. Eu vou apresentar o caso clínico relacionado à aula do professor Torpedo Nabuco. É uma paciente que veio para a gente em janeiro de 2015, uma paciente feminina de 59 anos. Ela tinha história de pregresso, uma dor na região torácica anterior à direita há 8 meses e também um crescimento tumoral nessa mesma região do tórax, à direita. Como comorbidade, ela tinha uma paciente que tinha uma história de tuberculose em 1995, que foi tratada, e não tinha história de tabagismo. No exame físico, a gente já viu uma volumosa massa na parede torácica, com limites mal definidos e endurecida a palpação. Essa paciente já veio encaminhada para a gente do serviço externo com uma biópsia por agulha de True-Cut
que veio com uma neoplasia mesenquimal com componentes de células gigantes. O perfil imunistoquímico, na revisão da lâmina feita no Instituto no ICESP, confirmou essa neoplasia mesenquimal com componentes de células gigantes multinucleares. Então, ela fez uma tomografia de tórax com contraste, em que a gente vê uma neoplasia de provável origem óssea do segundo arco costal íntimo, tanto extratorácica como intratorácica, comprimindo o átrio direito, o íntimo contato. Foi discutido com a radiologia a possibilidade de margem cirúrgica com o átrio direito, mas nessa discussão foi definida essa possibilidade da ressecção, de ter margem para a ressecção cirúrgica, e também íntimo contato com o parênquima pulmonar, principalmente do lobo superior direito. De ver a tomografia. Então, só para a gente se atentar, era uma massa heterogênea, centrada na parede torácica anterior à direita, com origem a partir do segundo arco costal, estendendo-se para a mama ipsilateral, e também com componente intratorácico acometendo o segmento anterior do lobo pulmonar superior direito, e que determinava uma compressão sobre o átrio direito, principalmente na seção da cava, na região da seção da via cava superior, que não sabia planos de clivagem. E, associada a isso, uma pequena área de erosão no segmento anterior do terceiro arco costal. Então, esse caso foi discutido multidisciplinarmente com a equipe da radiologia, a equipe da oncologia cirúrgica, e ficou definido um tumor de células gigantes de parede torácica direita, e um tumor com baixa resposta à quimioterapia, então foi optado pela ressecção cirúrgica, e pelo volume do tumor e pelo contato com os vasos, foi programada uma embolização tumoral em perioperatório. Então, aqui a gente tem uma arteriografia perioperatória, o paciente internou, fez essa arteriografia, e a radiologia intervencionista definiu que os principais componentes vasculares próximos ao tumor estavam apenas rechaçados pelo tumor para a parede torácica, então não foi optado pela embolização desta lesão. Então não foi realizado a embolização, conforme tinha sido planejado cirurgicamente, e esses ramos eles eram da parede que estavam rechaçados, e por isso, como não tinha possível benefício técnico, foi optado pela não embolização desses ramos. Então, a cirurgia, a tática cirúrgica, a incisão foi pelo contorno da lesão, até para ressecar em monobloco. Foi feito controle vascular da artéria e da veia subclávia direita, feita a ligadura da artéria e da veia mamária, a preservação parcial do músculo peitoral maior, a ressecção, a toracectomia do segundo ao quinto arco costal, a esternectomia, e foi feita a reconstrução com a tela de polipropileno. A cirurgia plástica estava acompanhando o caso em conjunto, ela entrou para a reconstrução, foi feito um retalho do grande dorsal em VY, utilizou o retalho do músculo peitoral maior, retalho parcial do reto abdominal, e ainda teve a necessidade da enxertia de pele parcial. Então, aqui a paciente no centro cirúrgico já, a fotografia da paciente, a ressecção em monobloco da peça cirúrgica, da lesão. A gente tem aqui o tamanho da lesão aqui já ressecada e o tamanho do defeito para a reconstrução da peça com a toracectomia, a esternectomia parcial. Foi feita a drenagem tubular, a toracostomia e a reconstrução da parede torácica com a tela de polipropileno e a reconstrução da cirurgia plástica com os retalhos e enxerto parcial. Havia a dúvida da questão da insuficiência respiratória, da respiração paradoxal, mas a paciente foi estubada em centro cirúrgico, ela ficou no primeiro ao quarto pós-operatório em UTI, foi o controle de analgesia com peridural, o catéter foi retirado no quarto pós-operatório, e essa paciente ela teve alta da UTI no quarto dia de pós-operatório. No quinto dia, a região enxertada ali, principalmente sobre a clavícula, teve uma deficiência parcial do enxerto de pele. Em conjunto com a cirurgia plástica, foi optado por manter a cicatrização por segunda intenção, visto que tinha boa cobertura do material sintético. Essa paciente foi retirada do dreno no 7º pós-operatório e ela teve alta hospitalar no 8º dia de pós-operatório. Então, o histopatológico confirmou a biópsia que a gente tinha observado, uma neoplasia mesenquimal de células fusiformes, com componente de células gigantes. Tinha no maior eixo, uma lesão bem grande, com 30 centímetros no seu maior eixo, e as margens cirúrgicas, elas foram
livres, mas principalmente na parte de aderência com o pulmão, ela teve uma ressecção exígua. Por essa ressecção exígua no segmento, foi optado em conjunto com a oncologia clínica 10 sessões de radioterapia local. Hoje, essa paciente se encontra no 5º ano de segmento e ela está sem queixas álgicas, não tem mais queixas, está bem e sem evidência de doença. Temos essa tomografia que ela fez agora em novembro de 2020 para o segmento oncológico, em que se vê que não tem evidência de recidiva local e a paciente se apresenta em boa evolução. É isso. Muito obrigado pela atenção. Felipe, ótima apresentação, foi bem objetiva e bem clara. Pedro, você quer fazer algum comentário adicional antes de passar a palavra à plateia? Esse caso só mostra que realmente o clínico diz como é importante a biópsia pré-operatória e o planejamento. Esse caso não foi necessário quimioterapia, não tem indicação de quimioterapia adjuvante, mas o planejamento é bem complexo. Você vê que a plástica usou retalho de reto abdominal, mais enxerto, o defeito foi bem grande, e mostrou que, a despeito da área grande, a tela de polipropileno foi bem robusta, ela segurou bem a parte ventilatória do paciente. Então, é bem interessante porque mostra aquilo que a gente mostrou na aula, que a gente tentou passar. Ótimo. Alguém quer fazer algum comentário? Palavra aberta. Parabéns, Pedro Ribas, parabéns mesmo, e isso dá orgulho que o aluno se transformou numa pessoa muito melhor do que todos os professores, né? Realmente, muito boa a apresentação. Todos você está falando por você, Ribas. Não, todos os que orientaram, ele deu um excelente trabalho, um excelente segmento, com toda essa responsabilidade que essa patologia assim o exige. Eu queria só que você reforçasse uma coisa, com toda essa experiência, Pedro, qual o tamanho da deformidade, ou qual a quantidade de arcos costais que você considera naquele momento em que você realmente tem que pensar numa estabilidade. O que você poderia comentar a esse respeito? Perfeito. Bom, no ICESP a gente usa a tela de polipropileno, até porque é o que nós temos disponíveis, mas claro que, não só o tamanho, mas defeitos maiores que 5 centímetros, defeitos que a ressecção de mais de 3 arcos costais, de um modo geral, seria interessante não só a tela de polipropileno, mas talvez colocar uma haste de titânio ou mesmo Vitagraph, colocar uma barra de Vitagraph nesse local. Mas depende muito, não é só isso, depende da localização. Como eu disse, parede anterolateral, é mais importante você ter uma técnica combinada. Arcos costais mais inferiores, um 11º, 12º, nós colocamos tela também, mas talvez seja menos importante você colocar uma parte rígida, porque tem menos interferência na dinâmica, ou mesmo na estética. Áreas apico-posteriores, protegidas pela escápula, também não. Mas, grosso modo, lesões que você tem que fazer uma ressecção de parede total, de toda a profundidade da parede, nós somos mais agressivos na colocação da tela, defeitos maiores que 5 centímetros no maior eixo, né, nós também colocamos tela, e parede externa, parede anterolateral do tórax, principalmente quando a gente pega do 2º, 3º até 8º, 9º arco costal. Mas se eu pudesse, claro, talvez a gente usasse mais telas absorvíveis, como tela de Vicryl, e uma combinação com barra de titânio ou Vitagraph, que parece ser bem promissor. Vamos ver lá, o que o nosso trabalho vai mostrar. Né? Queria fazer uma pergunta? Pode falar. Pedro, parabéns aí pela aula. Eu queria te fazer uma pergunta. Quanto tempo, qual o delta T aí entre terminar a operação e indicar radioterapia para não haver interferência na integração do enxerto ou da reconstrução? Essa é uma boa pergunta, Ricardo. De modo geral, esses tumores grandes, a próprio tempo de recuperação do paciente acaba sendo tempo para fazer a radioterapia, porque
não é, mesmo depois da alta, ele demora um pouco para se recuperar. Você mexe muito o arco costal, muito feixe intercostal, então o paciente consegue, demora um pouco para ter uma condição para fazer qualquer outro tratamento. De modo geral, demora pelo menos um mês para a indicação dessa radioterapia, que é o tempo também, infelizmente, da logística do hospital. Algum comentário mais? Pedro, realmente foi uma apresentação legal, muito boa, e o caso foi um caso bem interessante, bem apresentado também pelo Felipe. E como você está sentindo isso? Porque é uma questão que o Ribas trouxe, a gente participou da reunião para discutir. O conceito em si me pareceu muito interessante, mas eu não utilizei Vitagraph ainda. Eu não sei o que você está... Claro que isso, vamos deixar claro, numa reunião como essa, especialmente, é uma coisa totalmente inicial, nós não temos nenhuma posição definitiva, o serviço não tem nenhuma posição definitiva, mas o fato de estar estudando material novo, aparentemente tão interessante, é muito bom. Quer dizer, é muito bom em todos os sentidos, né? Do ponto de vista de investigação, do ponto de vista de produção nacional, do ponto de vista de desenvolvimento de novas tecnologias. Mas como que você, essa sua experiência bem inicial ainda, como é que você vê isso? Como o senhor falou, professor, a gente tem mais dúvidas do que experiência, mas a impressão é que o material é muito fácil de ser usado, é muito fácil de ser moldado, ele tem vantagens teóricas, o fato de ser absorvível, de ser mais resistente, em teoria, à infecção é muito grande, é uma vantagem grande. Algumas coisas que a gente precisa ver, por exemplo, a gente sabe que áreas de defeitos maiores que 8 centímetros seria, em teoria, o limite que você poderia reconstruir um osso, fazer um retalho, um enxerto osso não pediculado. Mais que 8 centímetros, você precisaria levar um osso pediculado, uma fíbula, para a reconstrução. Então, nós usamos em defeitos até o momento, no manubrio menores que 8 centímetros, nós temos casos desafiadores com mais de 8 centímetros. A gente vai ter que ver como é que isso vai funcionar. Para mim, novamente, o segredo talvez seja o retalho bem colocado. O retalho miocutâneo, você colocar um músculo grande por cima, para o fibroblasto não só crescer pelas bordas das costelas, mas também talvez pela própria musculatura, por essa irrigação, deve dar, mesmo que não fique um osso completo, dar uma fibrose que dê uma resistência melhor. A nossa impressão é bem boa, e o fato de ser nacional, talvez o custo seja mais barato, isso que a gente espera, né? Que o custo seja bem mais barato do que o custo de uma placa de titânio, que para o SUS é praticamente inacessível. Eu acho que, nesse sentido, vale a pena... Veja, o vácuo, por exemplo, como você bem mostrou, foi um conceito revolucionário, né? Então, se você olhar, quer dizer, era uma ferida enorme, aí você trata com vácuo, que aparentemente é uma coisa inócua, fica, quando você vê, diminuiu pela menos da metade, né? Um terço, às vezes, um quarto, às vezes. Então, foi uma quebra de paradigma na prática. Quem sabe esse material nos permite uma quebra de paradigma em relação à questão de enxerto ósseo, que seria um grande avanço, né? E seria uma mudança também, outra quebra de paradigma. Vamos torcer para isso. Mas eu acho que vale a pena, estou só dando como sugestão, se houver algum caso assim, acho que vale a pena o teste, na medida que esteja bem sucedido em reconstruções menores, de lesões menores, eu acho que vale a pena não se basear apenas no que já estava estabelecido, porque é um material novo, com um conceito novo, eventualmente possa ser útil também nessa quebra de paradigma. Paulo, se você me permite um comentário adicional a tudo isso que já foi falado, uma coisa muito importante também que nós temos que pensar, e o Pedro também poderia incluir isso na aula, é quando nós estamos tratando de crianças, de adolescentes, aonde eles continuam o seu crescimento. Nós tivemos a oportunidade de usar em um caso, numa criança de 7 anos, com um tumor acima de 6 centímetros. Nós estamos também acompanhando esse caso, não só pela facilidade em você manusear a tela, manusear as barras, cortá-las ou dimensioná-las do tamanho que você considera ideal, mas numa criança nós temos que favorecer esse crescimento ósseo e o crescimento ósseo acompanhar o desenvolvimento. Então, isto também é outra coisa muito importante que nós vamos estudar
com este material e aí na nossa instituição, para ver se realmente ele é tão promissor quanto nos parece. Obrigado aí pelo comentário. Muito bem lembrado também. Bom, pessoal, nós estamos bem no horário. Acho que foi uma reunião muito produtiva, assunto muito interessante. Parabéns, Felipe, pela apresentação. Parabéns, Pedro, pela apresentação e pelo trabalho. Acho que você, assim, como o Ribas tinha comentado, acho que você tem feito um trabalho bem bonito à frente de patologias, de doenças tão complexas como a que você mostrou. Parabéns, parabéns. Agradeço a presença de todos e essa reunião depois será editada e gravada e colocada no nosso canal do YouTube. Muito obrigado e ótima semana a todos.